Chegou a hora de falar de Amazônia, exatamente aqui, no lugar onde eu moro. Esse lugar maravilhoso, mas que virou uma zona de conflito entre grupos econômicos, a sociedade civil, contra o governo, órgãos ambientais, o IBAMA e as ONGs. E para você entender um pouco do meu ponto de vista, eu preciso dizer em qual lugar da Amazônia que eu moro. E eu moro na região oeste do Pará, mais conhecido como o futuro estado do Tapajós, cujo nome se deve ao rio de água doce mais lindo do mundo, o rio Tapajós. Por aqui também passa a rodovia BR-163, que liga Cuiabá até Santarém e escoa grande parte da produção de soja do centro-oeste pelos portos de Miritituba e de Santarém. E apesar das belezas naturais e do povo acolhedor, aqui a gente de fato vive uma região de conflito. Porque se você estudou geografia para o Enem, você já deve ter visto um tal de Zona do Arco do Fogo. E é exatamente aqui que eu moro. Então vamos começar pelo básico. A economia de todas as cidades, todas aqui da região, está ligada ao extrativismo vegetal, mineral e animal, muitas vezes predatório. Então, a população fica entre a briga de garimpeiro, madeireiro, fazendeiro contra os órgãos ambientais, IBAMA e as ONGs. E de qual lado você acha que a população fica? Exatamente, do lado daqueles em que os jornais e as revistas chamam de criminosos. E para contextualizar um pouco por que isso acontece, eu quero trazer uma fala muito lúcida aqui de alguém que não é da Amazônia, mas que parece que entende muito bem o sentimento da gente aqui. Primeiro, entender o problema. Hoje, 40 milhões de brasileiros vivem e trabalham e têm que sobreviver e ter renda na Amazônia. 40 milhões de pessoas. Por regra... Penso que aqui não tem ninguém, mas aqui é cheio de gente. Pois bem, no Brasil, nós chamamos o povo do Sul, o povo do Nordeste, para integrar a Amazônia, para não entregar. Inclusive, meu pai, meu avô, minha avó vieram nessa leva lá de Porto Alegre, aqui para a Amazônia, para poder vir ser os pioneiros aqui da região. O slogan. Isso tem 30 aninhos. E a condição que nós demos a esse brasileiro que não conhecia essa região tão difícil, de pegar malária, de ter dificuldades imensas de deslocamento, de abastecimento, era desmatar. O INCRA só dava o papel da terra para quem provasse que desmatou. E a minha avó, dona Gertrudes, escreveu até um livro contando como é que foi essa experiência inicial aqui de chegar na Amazônia para fazer isso. E a gente tem várias fotos do livro que mostram justamente isso, essas provas que eles faziam, de que estavam desmatando, de que estavam colonizando a região para poder ganhar documentos e títulos. Pois bem, 30 anos depois, desmatar virou crime inafiançável. Eles não compreendem isso. Eles não entendem isso, eles não sabem fazer outra coisa, ninguém deu a eles a oportunidade de ver, né, o extraordinário potencial de riqueza que a floresta em pé pode lhes dar, porque eles não têm o acesso à biotecnologia, sabe, a engenharia genética, uma nova farmácia, uma nova química, enfim, todo um aparato de bioenergia, de cosméticos que a Amazônia, né, e de remédios que a Amazônia pode dar. Não há esse passo, não há esse treinamento, não há essa capacitação. Se a gente entender isso, nós vamos entender por que a resposta tem sido essa selvageria ególatra, que o Bolsonaro, a ela aderiu, tirou 70% dos votos na Amazônia. Exatamente isso aqui na região, falar de ambientalismo, falar de IBAMA, de ONG, aqui é coisa de doido. Aqui, isso aqui é sinônimo de crise econômica. Aqui O Bolsonaro tirou 70% dos votos na Amazônia. E o que ele faz pela Amazônia? Ele destruiu as precaríssimas estruturas de comando e controle, desmontou o ICMBio, desmontou a FUNAI, desmontou o IBAMA, né? Destruiu a capacidade operacional das Forças Armadas, que não tem efetivo, que não tem verba, que não tem tecnologia para administrar uma imensa faixa de fronteira seca, toda uma malha de garapés, rios e riachos. Se você for ver a lógica da população, que parece que está no conflito, você dizer que você vai favorecer o lado deles e desmontar o lado do outro parece ser uma grande vantagem, né? Portanto, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer, primeiro, um zoneamento econômico e ecológico. Ir ao território e definir a que pode e a que não pode. Descobrir novos potenciais que já estão na memória do INPA, já estão na memória do Emílio Gueldi, já estão na memória das universidades federais. Enfim, há uma expertise técnica, não é, na Amazônia e que tem que ser trazida ao centro dessa dinâmica de reconversão econômica, porque também eles se sentem muito mal de serem administrados, sabe, por uma espécie de despotismo esclarecido entre nós da praia no eixo Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro.
e boto Fortaleza aí para não nos excluir das lindas praias do Brasil. Então, fazer esse zoneamento econômico e ecológico é a única forma da gente começar a ordenar o território. E uma vez estabelecido... Em tese, isso aqui já existe, esse zoneamento, só que na prática isso está muito longe da realidade. Isso aí é letra morta de lei. Pode, não pode, preventivamente, entrar na Amazônia com um grande programa de reconversão produtiva, ensinar o nosso povo, financiá-lo, estabelecer estratégias de acesso a mercado, uma série de coisas. Pioneiramente, nós já fizemos isso, e hoje ainda, com todos os prejuízos, 8% da produção industrial brasileira vem do complexo industrial de Manaus. Já foi feito isso em condição muito mais hostil. E hoje você pode disseminar essas práticas, não é, pelo interiorzão da Amazônia, porque os solos são distintos. Eu, por exemplo, trabalhei o licenciamento ambiental, né, e a execução da obra da BR-163 sustentável, que liga Santarém e Miritituba, no Pará, em Porto, até lá embaixo, Cuiabá. Isso foi feito de forma muito profissional, estabelecendo uma zona de amortecimento. Eu termino só agora. Estabelecendo uma zona de amortecimento é para dar exemplo prático do que eu estou falando. Mas agora essas unidades de conservação, reservas indígenas, estão todas sendo ocupadas de forma ilegal, porque o governo não existe na região. O fato é que aqui na região da Amazônia, por conta de alguns pequenos grupos econômicos, a população inteira acaba sendo marginalizada e criminalizada pelo seu próprio governo, pelos seus órgãos ambientais. E esse povo, por sua vez, acaba tratando os órgãos ambientais, o IBAMA e as ONGs, como verdadeiros inimigos. Então vem o IBAMA e taca fogo na PC dos garimpeiros, nos garimpos, todos em geral. Aí de outro lado eles vão lá e incendeiam um caminhão cegonha cheio de caminhonetes que seriam do IBAMA. Ou então eles vão lá e fecham a BR, ou então acorrentam os helicópteros. A gente vive aqui um conflito velado entre as instituições e a atividade econômica da região. Porque afinal, quem é que paga grande parte dos salários dos trabalhadores e que movimenta o comércio? Justamente esse setor extrativista. Então o senso comum aqui é as pessoas dizerem: eles não deixam a gente trabalhar. Para você ter uma ideia, na cidade onde eu cresci, Novo Progresso, quando morreu a freira americana Dorothy Stang, a cidade inteira foi sitiada pelo exército. Eles montaram acampamento na pista de pouso que tinha lá, se estabeleceram dentro da lanchonete do meu pai. Fecharam mais de 100 madeireiras ilegais da região. E a cidade toda, todo o comércio da cidade, entrou em falência. Inclusive o restaurante da minha mãe, que servia principalmente os caminhoneiros que transportavam essa madeira. E aí o povo em geral, que nunca sequer derrubou uma árvore sequer, tem raiva, tem ódio de discurso ambientalista e de IBAMA e de ONG. Eu não tô dizendo que isso é o certo, eu tô contando a realidade que eu vejo na minha região. Ah, mas isso tudo era ilegal, garimpo ilegal, madeira ilegal, tem que fechar mesmo, isso aí é tudo criminoso ambiental. Antes que você demonize todo mundo aqui da região, pensa só que foi o governo que mandou essas pessoas pra cá e mandou elas fazer exatamente aquilo que elas estão fazendo. E depois esse mesmo governo só veio aqui para descer a porrada, prender, queimar os equipamentos e distribuir a mão forte da repressão, sem pensar duas vezes nos impactos econômicos que isso causa na população. Daí depois vem um doido aqui dizendo que vai acabar com esse aparato ambiental todo, e o que a população faz? Vota em massa nele. E resume a justificativa do voto em apenas uma frase: ele vai deixar a gente trabalhar. Vamos preservar a Amazônia? Vamos, ótimo, mas tem que dar alternativa para o povo daqui. Ou você quer que o povo morra de fome? Numa região cheia de ouro, cheia de madeira, de terra fértil e abundante, rica em natureza, em rios e florestas. Se você não der uma alternativa econômica para o povo, a não ser o extrativismo, como é que você vai convencer essas pessoas de que você está do lado certo? Queimando tudo? Na cidade que eu moro atualmente, aqui em Itaituba, a cidade de Pepita, é o garimpo que movimenta a economia de toda a região. Santarém, a maior cidade da região, hoje está tomada pela soja. Você vai pela BR-163 e por quilômetros e quilômetros você olha dos dois lados e é soja para todo lado. E na região como todo, o que movimenta a economia é justamente a pecuária e a madeira. E aí tem toda uma pressão externa para a gente preservar a Amazônia. Mas ninguém pede para preservar o povo da Amazônia. Criminalizar e sacrificar toda a atividade econômica que a gente desenvolve aqui na região também é continuar promovendo a guerra entre a sociedade civil e o governo. A gente quer que tenha regra clara de onde e o que pode fazer e qual é a medida para reduzir o impacto ambiental. Você acha que um garimpeiro não quer trabalhar certinho, vender o ouro dele legal
e não ter problema, dor de cabeça com o órgão ambiental, é o sonho de qualquer garimpeiro aqui da região. Mas isso é impossível. Então a primeira coisa aqui é pacificar e reconciliar o governo e toda a população da região, que está abandonada e machucada por anos de repressão. Se a gente quer preservar a Amazônia de verdade, e não só para inglês ver, a gente tem que criar uma indústria ligada à floresta em pé. Investir na biodiversidade como matéria-prima, para tirar da floresta somente o suprassumo, o fino do fino, o princípio ativo do remédio, a essência do perfume, o produto cosmético, e colocar na cabeça do povo que isso vale muito mais que ouro. Porque ouro você encontra em qualquer lugar do mundo, mas que pode ter uma toxina que o sapinho lá no interior da flona produz, que cura uma doença X que a gente só tem aqui. Isso é muito mais raro e valioso. E para isso a gente precisa qualificar profissionalmente o povo aqui dessa região, empregar essas pessoas nessa indústria da floresta em pé. Só assim, a preservação da floresta vai ser vista como alternativa econômica e o povo vai lutar para preservar ao invés de lutar para tentar destruir. Isso aí pode até parecer impossível, que a gente está sonhando demais. Mas eu vou te falar uma coisa, se a gente nem tentar, a gente já tem a certeza do fracasso. E do jeito que vai, a Amazônia vai acabar e a gente não vai conseguir resolver isso. E a gente vai perder o nosso principal patrimônio nacional. E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo sapinho do Igarapé para me ajudar a dar engajamento nesse vídeo e o YouTube entregar para mais pessoas. E também deixa o seu like para ajudar a fazer essa mensagem chegar lá no Ciro Gomes, para que ele saiba que a viagem que ele fez aqui em Itaituba deixou frutos até hoje. Assiste esse outro vídeo sugerido aqui na tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.